Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Eu quero compartilhar com vocês. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Então, uma proposta extravagante e uma resposta surpreendente. A partir do versículo 5, diz assim, ó. Peraí, eu errei aqui. Estou em segunda Reis. Você está em qual versão? Deixa eu pegar. Está na NVI? A partir do versículo 5 diz assim, ó. E em Gibeon o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, pois eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. O teu servo está aqui no meio de um povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido de Salomão agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você me pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, mas discernimento para ministrar justiça, farei o que você me pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei a você o que não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha tido um sonho. Nós falamos sobre isso no primeiro culto, apenas esse texto, sobre uma proposta extravagante e uma resposta surpreendente. A primeira coisa que eu queria fazer uma reflexão é que depois de 3.000 anos, Salomão está 970 anos antes de Cristo. Então nós estamos falando de um texto, de uma conversa entre Deus e Salomão num sonho que tem 3.000 anos. E tem 3 coisas que Deus descreveu que Salomão poderia ter pedido e hoje ainda os homens pedem: vida longa, riqueza e a morte dos seus inimigos. A gente continua achando que a vida é sobre essas 3 coisas: viver muito, ser rico e ter facilidades na vida. Deus eliminar os nossos inimigos. Depois de 3.000 anos a gente ainda se ilude achando que isso vai ressignificar ou significar ou fazer nossa vida ter sentido ou cumprir alguma coisa. E nós sabemos que é assim porque Deus, no final do texto, eu estou invertendo a ordem da conversa, eu estou pegando o fim e colocando primeiro, porque Deus falou assim: olha, você poderia ter pedido essas 3 coisas, nada que qualquer um de nós numa conversa com uma divindade não teria pedido. Viver muito. E a gente se esquece que viver muito sem propósito pode ser uma desgraça que acontece na vida de alguém. Alguém que não tem propósito de vida, que vive para si, que vive a vida mais medíocre, miserável que pode ser, a pior coisa que pode acontecer na vida dele é ter uma vida longa, aí acabou tudo. A gente ainda continua achando que a conversa é sobre isso. Não é sobre um quem, não é sobre um onde, é sobre um quê. 3.000 anos depois a gente ainda conversa sobre esse assunto. E sobre a morte dos inimigos, ninguém faz isso, né? Ter os caminhos limpos, o sal grosso, as facilidades, ter a garantia do sucesso e da vitória. Deus fala para Salomão: você podia ter pedido essas 3 coisas, mas agora eu quero falar sobre a proposta extravagante. Deus faz uma proposta sem limite. Poucas vezes na Bíblia você vê Deus fazendo uma proposta dessa magnitude. Deus não põe uma trave, Ele não põe um limite. Ele não fala: olha, começa aqui e termina aqui. Deus chega para Salomão e fala assim: pede aí o que você quer. Qualquer coisa, pede aí. E quando ele começa a responder para Deus, que é a resposta surpreendente que ele dá para Deus, parece uma conversa desconectada, como se o Rodrigo virasse para mim e falasse assim: nossa, mas está calor. E eu falo assim: maçã é muito gostoso. Se nós estivéssemos assistindo a esse diálogo entre Deus e Salomão, essa conversa, fala assim: Salomão perdeu a maior chance da vida dele e ficou louco, porque Deus faz uma proposta extravagante dessa, pede qualquer coisa, porque se Salomão tivesse falando da metade do mundo, eu daria. Dá só a metade, parte no meio.
Foi uma proposta extravagante, sem limite, mas quando Salomão começa a responder, que deixa a gente chocado. Ele começa a falar assim: então, Deus, o Senhor era muito amigo do meu pai. E a relação de vocês era com grande amor leal. Eu gosto da Nova Versão Transformadora. Ele começa a ter responder a Deus dessa maneira. Ele não pede nada. Ele fala: então, Deus, é sobre isso. O Senhor teve com meu pai Davi uma relação de um grande amor leal. E essa relação deu a ele um filho, que por acaso sou eu. Estou aqui sentado nesse trono. E o Senhor tem demonstrado. Só vou interromper. Pode, interrompe. Só para fazer um pano de fundo aqui, com relação a que filho era Salomão. Quando ele começa então a falar que você era amigo do meu pai, você foi um homem bom, de cara ele começa a declarar a misericórdia de Deus. Porque Salomão era filho de Batseba. Então ele era fruto do pecado de Davi. Então a misericórdia de Deus deu a Salomão o reino. Davi prometeu a Batseba que o filho dela seria rei. Tanto que houve até uma treta ali para Adonias assumir o reinado. Mas foi depois Davi honrou a sua promessa, coloca Salomão como rei. E agora Salomão, filho do pecado, para a gente ver o amor e a misericórdia de Deus. Porque às vezes é distante para a gente pensar assim: Deus perguntou o que você queria. Só que às vezes Deus falou o que você queria para Salomão. Parecendo uma pergunta extremamente extravagante, como o Raul está colocando aqui. Mas às vezes Deus faz essa pergunta todos os dias para a gente. Continua fazendo. Então ele começa falando de identidade. Ele reconhece, ele não faz pedido algum. Diante de uma oferta extravagante, ele não pede, ele não ousa pedir. Então ele começa falando da relação de Deus com o seu pai. Essa relação deságua nele. Lembrar que ele era filho de Batseba, uma relação adúltera que talvez não fizesse dele o homem escolhido para estar naquele lugar. Aí ele lembra da questão da relação dele com Deus. Falou: então, Deus, agora o Senhor permitiu que eu me assentasse nesse lugar. E aí depois disso tudo, é que ele ousa fazer um pedido. Só que esse pedido é que é surpreendente, ele não pede nada para si. Então ele começa falando assim: não, Deus, o Senhor teve uma relação de amor com meu pai, um amor leal. O Senhor deu a ele o privilégio de um filho se assentar no trono, estou aqui. Então agora, eu estou nesse lugar, num povo que é uma grande multidão que não se pode contar, e eu não passo de uma criança. E eu não posso fazer isso sozinho. Então, já que o Senhor fez uma proposta extravagante, vai um pedido. Me dê um coração sábio e entendido, para que eu seja um grande rei para esse povo. A resposta surpreendente é exatamente essa, que ele não ousou pedir alguma coisa para si, mas ele não ousou pedir uma coisa que lhe faltava. Salomão não pede para Deus alguma coisa que ele tivesse falta. E ele poderia ter pedido qualquer coisa. Nós estamos diante de uma janela de oportunidade que não tem limites, porque Deus não pôs uma trava. Mas ele começa falando de identidade, de grande amor leal, depois esse grande amor leal que deságua nele, e agora ele faz um pedido, não para si, porque sabendo quem era e vivendo uma relação de amor, agora ele ousa fazer um pedido que não era para si. Porque Salomão não queria fazer um pedido que fosse medíocre, que não significasse a existência dele, que não significasse a existência do seu povo. Ele faz um pedido para ser um rei à altura do que ele precisava para os seus irmãos. Quando ele ousa pedir, ele não pede para si. Ele não usurpa o benefício do pedido, que é uma coisa que nós geralmente fazemos. Sobre o que nós temos conversado com Deus? Qual é a pauta da nossa conversa? Essa meditação que eu tive foi no dia do meu aniversário. Eu estava pedalando aqui no autódromo, quando eu comecei a pensar o que eu poderia conversar com Deus nessa data, um novo ciclo que está começando. E eu fiquei chocado com a minha própria resposta, porque eu não responderia a Deus essa resposta surpreendente que Salomão deu para Deus. As nossas conversas ainda continuam sendo sobre nós, sobre o que nós queremos, sobre os nossos benefícios, e a gente não sai da relação de prosélito e divindade.
Mas Salomão prova que era um filho e um pai que estavam conversando. Então estava tudo resolvido. Ele não tinha que fazer um pedido que validasse a si ou que beneficiasse a si próprio. É isso que é mais surpreendente. Então ele começa falando como se ele estivesse ficando louco. Deus fala, pede, e ele não pede. Ele vai falar de relação, de identidade, de relação. E quando ele ousa pedir, ele não pede nada para si. Ele pede para cumprir um propósito. Por isso que o tema é uma proposta extravagante e uma resposta surpreendente. Sabe o que eu acho mais legal? Esse mesmo homem, Salomão, escreveu em Provérbios que a soberba precede a queda. E ele coloca assim, né? Eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Ou seja, ele já estava sentado no trono, ele tinha tudo para poder ser soberbo e agora eu posso tomar todas as decisões e julgar e etc. Mas ele humildemente mostrou a sua fragilidade. E eu acho que isso ajudou ele a chegar nesse pedido. O mais interessante que eu acho que o Raul, essa revelação que ele trouxe, de que o pedido dele foi para que se cumprisse um propósito, o mais interessante é que depois ele desfruta de todas as outras coisas. Quando a gente faz um pedido em relação ao propósito, parece que as coisas da nossa vida vai mudando. Eu tive a oportunidade, há pouco tempo atrás, de escutar o meu filho me contar um pouco daquilo que ele está almejando. Ele está com 16 anos, quem conhece o Estevão sabe que ele é super acelerado, conecta com todo mundo, tem um jeito empreendedor, desde de novo, sempre buscando montar alguma coisa. E um dia, agora ele passou para a faculdade de business, foi para São Paulo, começou a faculdade, e num dado momento ele virou para mim, devia ter ali os seus 15 anos, está com 16, então não tem tanto tempo assim, virou e falou, não pai, eu quero ser rico. Para você ver que a palavra aqui, ó, aquilo que... É mais atual que o jornal de amanhã. Exatamente. Ele me fez essa colocação. E aí eu refleti e falei assim, e para que você quer ser rico? Ele, não, eu não quero depender de você, eu quero ter meu carro, eu quero ter minha casa, eu quero ter um carro bom, quero poder viajar. Aí mas você já pensou que isso pode não te dar plenitude nenhuma? Aí ele foi parar para raciocinar. Qual o propósito de Deus te dar toda essa riqueza que você está buscando? O que você vai fazer com isso? No final do ano, a gente teve uma oportunidade à mesa de bater um papo em família sobre propósito. E às vezes você olha aqui um texto de Salomão e fala, não, mas o homem, ele tinha um propósito realmente forte. Ele tinha que ser um rei sábio, julgar, né? O rei naquela época julgava, né, os casos. Então ele tinha um propósito muito claro. Então ele faz um pedido quase que de socorro, talvez. Fala, se eu não for sábio aqui o suficiente, eu não vou ser um bom rei, daqui a pouco eu sou depois, minhas gerações não vão dar continuidade no reinado, etc. Mas você já parou para pensar sobre o propósito de Deus na sua vida? E aí a gente estava discutindo sobre isso. Porque as empresas hoje colocam a placa, meu propósito é tal. Antes era a missão, agora é tipo assim, vou em busca de um propósito. As pessoas, os coaches, internet, etc., qual o seu propósito? Descubra seu verdadeiro propósito. Porque o cara tem tudo na vida, mas não achou o propósito. Gente, simplifica. Eu vou te falar qual é o seu propósito. O seu propósito é revelar a glória de Deus. Porque toda a criação anseia para que os filhos de Deus se manifestem, se revelem. Então, não importa o que você esteja fazendo, você já revela a glória de Deus. O problema é que para que isso aconteça em plenitude, tem que sair do volume 1. Porque às vezes você revela a glória de Deus em volume 1. Porque você está deixando os seus dons, os seus talentos enterrados. E às vezes você pode revelar a glória de Deus em volume 10. Quem aqui é empresário? Assistiram a Forja? Quem assistiu a Forja aí?
Legal. Ali aquele filme, vocês viram um empresário revelando a glória de Deus na sua profissão de forma mais intensa, ou seja, em volume mais alto. Às vezes você é médico e saiba, você revela a glória de Deus ali, naquele lugar. Só que é o relacionamento com Deus, esse relacionamento que vai te dar respostas. Respostas de onde a gente vai entendendo quais são os dons e talentos que Deus nos deu. E dessa forma, a gente vai vivendo esse propósito de revelar a glória de Deus com maior intensidade. E isso vai dar o sentimento de plenitude. Então não adianta a gente ficar divagando ali sobre qual será o meu propósito, Senhor, para que eu estou aqui. Outro ponto que é importante. Quando aqui a gente lê sobre os inimigos, eu fiz um pensamento, falei, não, quando a gente fala assim, eu aniquila, como diz os meus inimigos, né? A gente pensa assim, quem são os nossos inimigos? A gente não mora num país com guerra, né? Então nós não estamos ali no meio de Israel pensando Hamas contra Israel, não. Aí fica parecendo, o inimigo fica de uma forma muito clara. Mas eu vou te falar qual que é o inimigo de hoje. É a gente querer ser o centro da razão. Eu sou o certo. Então todo mundo que é contrário à minha opinião é meu inimigo. Sua mulher é seu inimigo. Às vezes seu filho é seu inimigo. Próprios filhos, às vezes. Às vezes a gente tem como inimigo o sócio, porque tem uma opinião distinta e você quer que você se preserve. Então o coração do homem realmente está pautado nisso. Em busca da riqueza, em busca de estar acima, ou ter a certeza sobre todas as coisas, né? Em busca da longevidade, que como o Raul falou, que se ela for sem propósito, na verdade ela vai só uma agonia mais longa ao longo da vida. E eu acho que é a hora que a gente se posiciona no centro da vontade, de repente vem a resposta. Eu vou te acrescentar a sabedoria, igual nenhum homem outro viu. E Deus transforma, então, o coração ali de Salomão e dá a ele a sabedoria. Eu quero só dar um testemunho sobre o que nós estamos falando. Eu quero tentar traduzir, para que você compreenda a profundidade do que nós estamos trazendo para vocês aqui, a seriedade disso. A gente vinha trazendo essa conversa para os pequenos grupos, nesse nível. É esse o nível de conversa que a gente leva. Esse nível de confronto espiritual. E a gente vinha lá no Munique, por exemplo, nós temos dois PGs lá. Num dos PGs, que inclusive é na casa do Júnior, é itinerante lá, tem o Ademar e a Camila. O Ademar está aí hoje? Tá não, né? E o Ademar estava com a gente. O Ademar é um dos líderes lá no pequeno grupo, no Munique. E a gente vinha trazendo esse nível de confronto, esse nível de consciência. Na semana seguinte que nós levamos essa palavra, o Ademar teve uma oportunidade, ele encontrou uma paciente. E essa paciente foi fazer uma correção de uma cirurgia. Era uma cicatriz que ela teve de um parto, de uma cesárea. E ela chegou desesperada, precisando se ver livre daquela cicatriz, daquela cesariana, e insistindo. E na opinião do Ademar, ele falou assim, olha, não vou fazer, não vejo sentido de fazer, é irrelevante, não compensa nem o trabalho de fazer, tentar fazer essa correção. E diante da insistência daquela paciente, de repente ele foi despertado por Deus para um outro nível de conversa. E ele tira a paciente da sala de procedimentos e leva ela para o consultório. Senta com aquela mulher e fala, vamos conversar um pouco, eu preciso conhecer você melhor. Ele virou para ela e falou assim, me conta sobre você. E aquela mulher desaba, contando a sua própria vida, sua própria história. E sobre aquela cicatriz que ela queria desesperadamente tirar, é que aquela cicatriz foi fruto de um parto de uma criança que foi gerada fruto de um abuso sexual, de um estupro. Então toda vez que ela olhava para aquela cicatriz, ela lembrava daquele trauma, de todo aquele acontecido. E ela desaba na frente dele, ele fala, agora eu tenho certeza absoluta que o que você precisa não é se ver livre dessa cicatriz no seu corpo, sem que você se veja livre, liberta da cicatriz que está na sua alma. Porque ainda que eu faça uma correção, a sua alma continuará marcada com uma cicatriz. E ali virou Paulo Júnior um atendimento pastoral.
Um médico fazendo atendimento pastoral. Gente, é sobre isso que nós estamos conversando. A mesa está posta. O assunto é esse. Talvez você está achando que aquele tanto de boi que está no pasto, que o propósito de Deus é sobre o pasto verdinho, a soja. Não é. O propósito de Deus é sobre aquela gente que trabalha naquela fazenda que Deus te deu. E que através das suas mãos, Ele vai proporcionar o que sem você, essas pessoas não conseguiriam ter. Então não é sobre os bois que estão no pasto, não é sobre os não sei quantos hectares de soja, é sobre aquele povo que Deus te deu, que trabalha naquela terra, e que a sua igreja está lá, uma igreja rural, que Deus vai te dar a oportunidade de elevar aquelas pessoas. É um encontro de irmãos. Eu tive lá essa semana, tá aí o Vilmar na empresa dele, tá aí o Vilmar, levanta a mão, o povo te ver. Tive lá, o Josué me chamou, que era o nosso ex-guitarrista, eu nem sabia. Trabalha lá junto com o Vilmar. Chegamos lá na hora do almoço, os irmãos, o dono da empresa, estava lá. Sentado o povo na marmita, nós sentamos todo mundo, palavra, louvor, compartilhamento de vida. Aquela é a sua igreja, Vilmar. Aquela empresa existe por causa daquelas pessoas. É sobre isso que Salomão estava conversando com Deus. A gente não está entendendo, está se fazendo desentendido. Enquanto a conversa não chegar nesse nível, nós não estaremos libertos de nós mesmos. E se Deus nos der uma oportunidade de falar, pede aí. Desculpa a expressão, mas você vai fazer uma caca muito grande. Você vai desviar completamente o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque nunca é sobre um quê. É sempre sobre um quem e um onde. Então é isso que nós queremos trazer para você, essa provocação, porque uma proposta extravagante precisa de uma resposta surpreendente. Privilégio estar aqui, honra também, né? E uma coincidência de Deus aí, porque eu vou voltar para São Paulo agora às 2h50, às 18 horas estou pregando sobre Salomão na minha igreja. Eclesiastes 3, é o final de uma série sobre Eclesiastes 3. E eu sou amigo do Paulo Júnior, com muita honra, né? Aliás, eu sou Paulo Júnior também, né? Sou Paulo Oliveira Júnior. Então, mas ele é o oficial, né? Então, e com muita honra também. Somos amigos de um tipo de amizade que não precisa de presença, que transcende relacionamento físico. Está sempre pronto, está sempre prestes a fazer alguma coisa quando se conecta. Isso é muito bom. E eu tenho uma palavra para vocês aqui, porque Salomão é a terceira geração de reis. E vocês são a terceira geração. Tudo começa quando o povo não quer mais o profeta e pede um rei. E Samuel fica nervoso e machucado com aquilo. Deus fala, Samuel, fica tranquilo, eles não estão te desprezando, estão acreditando a mim. Mas eu vou levantar um rei para eles. E Saul é levantado como um rei assim que não quer. Ele fugiu até o último minuto. Ele não queria. Então parece o rei perfeito, que não tem apego ao poder. Mas a primeira coisa que ele faz quando entra no poder é se apegar ao poder. Porque, como o Lord Acton falou, todo poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, Saul não estava preparado para estar numa posição de riqueza, poder e comando em que ele foi posto. E ele não entendeu o propósito. E aí deu errado. Deus levanta Davi, que era nada, que era o pastorzinho, que era o menor dos irmãos, que era o último da fila, que não foi nem chamado para conversa com Samuel. Mas era Deus tinha levantado, e aquela clássica frase de Deus para Samuel, eu olho o coração, você olha o exterior. Mas os homens olham o exterior, nós todos olhamos o exterior. Então o Davizinho que está aqui no meio, a gente não respeita se ele não tiver o pedigree, o nome, a consciência. Davi é levantado, e Davi é a pessoa que começa do nada e chega no tudo. Ele tem um coração de amor a Deus. Ele ama a Deus. Ele erra pra caramba. Como foi dito, Batseba é fruto de um erro de Davi. Agora, por que vocês são a terceira geração? Porque para o Salomão nascer, e Salomão não foi o fruto do pecado, né? Aquela criança que ele gerou com Batseba morreu. Salomão vem depois. Batseba já mulher oficial de Davi. E aí, quem confrontou
Davi no erro dele foi o profeta Natan. Natan chegou para falar para Davi, contou uma historinha. Ele falou: Davi, tinha um cara com um monte de ovelha, ele que estava com vontade de comer uma ovelhinha, ele pegou a do vizinho, só tinha uma, matou e pegou. O Davi subiu no tamanco lá, falou: quem é esse cara? Vamos acabar com ele já. Ele falou: vocês, cara. Você, que podia ter qualquer coisa, vai pegar a mulher do Urias, que só tinha ele. E ainda matou o marido. Aí Davi falou: pequei. E Natan disse: Deus já perdoou. Por que essa história é importante? Porque quem coloca Salomão como rei é Natan. É Natan que chega para Batseba e fala: o Adonias está lá, ele vai ganhar porque ele tem inclusive a primazia na hierarquia, mas o Davi prometeu para o Salomão. Então vamos junto agora, porque senão você vai perder seu filho. E por que essa história são vocês aqui? Essa história talvez só o Paulo Júnior conhece melhor isso. Nós somos uma geração Davi. Antes de nós teve uma geração de primeiros reis que ocuparam o lugar de reinado na igreja. E profeta. E profetas. A primeira geração foi bem de profeta. É. E que não sabia muito bem tratar com aquele poder. Então, não sabia lidar direito com as coisas da vida. Eram profetas que lidavam muito com as coisas espirituais, mas não tinha uma conexão clara. E tanto é que os nossos pais, até bom você falar sobre isso mesmo, é de Deus, porque está aqui, são 3 gerações diferentes. Porque antes de nós, quem falava com a gente era gente de exclusividade ministerial. E aqui está o Paulo e eu, que nunca fomos ministros de dedicação exclusiva. Isso aí. A gente mais ou menos antes de nós, tinha o Elias. Eu e o Paulo somos Eliseu. E é como se vocês fossem o Jeú. Aqueles que efetivamente vão ter autoridade para implantar as coisas no reino. E não porque tem habilidade de mão, que vão ter que ter atitude de pé. O Jeú não precisou pegar a rainha com a mão igual o Elias pegou os profetas de Baal na unha. O Jeú pisou, é uma autoridade, tá vendo? É autoridade. E aí é interessante isso, porque tá vendo, os nossos antepassados, eles só sabiam lidar com as coisas religiosas. Aí a gente veio e recusou aquele ambiente eclesiástico para levar isso para uma outra conexão. E agora... Você vê que ele é rápido, né? Então, por que isso é importante? Porque nós aqui, como reis e profetas, no Novo Testamento nós somos reis e profetas, no Novo Testamento era separado. Então o Natan e o Davi não se misturavam, mas aqui se mistura. O Natan é aquele que permite que o Salomão seja. E é o Paulo Júnior que permite que vocês sejam. Agora, vocês não vão nascer na pobreza que o Davi viveu. Vocês não vão cuidar daquelas... Quem está cuidando daquelas ovelhinhas perdidas no meio do deserto? Essa era a palavra do irmão mais velho do Davi para ele quando ele foi lá visitar o povo. A pobreza é pior ainda do Jessé. Então você pensa distância. Olha, a gente tem falado sobre isso aqui. Nós temos falado muito sobre isso aqui. Dependendo do rito eclesiástico que você quer manter, ele faz sentido para você, mas não faz para os seus filhos. Esse está sendo o maior problema. Tem pessoas aqui de uma certa geração que ele reivindica um tipo de liturgia, faz sentido para você, porque você tem a memória lá de trás. Mas se você não entender o princípio e o processo, isso não vai fazer sentido para a geração seguinte. Você pensa a distância que está o Jessé, que criou Davi no deserto, e agora Salomão está tendo essa conversa numa casa suntuosa e tendo um palácio. O Davi entregou, olha, o Jessé entregou para o Davi uma árvore. Davi entregou para Salomão uma tenda. Agora o Salomão está conversando com Deus num palácio, rapaz. Então, quando Jessé está falando de tudo, é um tamanho. Davi fala de tudo, é o tamanho. Agora você pensa Deus fala de tudo para o seu filho. Uma coisa era Deus sentar com o seu avô e falar assim, pede tudo que você quiser. Sabe o que ele ia pedir? Que Deus reformasse o galinheiro dele. Ele não aguentava mais ver aquela raposa pertinente matando o galo, pão dele. Ou não?
Sabe o que ele ia pedir? Uma roda d'água para poder ter luz elétrica em casa, que ele não aguentava mais sendo uma lamparina. Isso vem para nós? O que é tudo? Tudo agora? Eu quero pelo menos um banheiro dentro de casa para eu não ter que ir lá na casinha. E agora, o que é tudo para você? Agora, Raul e Rodrigo, pensa se Deus chegar para o seu filho e falar assim, pede tudo. Essa multiplicação eu queria abençoar na vida de vocês, que é exatamente isso que eu ia falar. Quando Jesus chega em João 5, no tanque de Betesda, e tem lá um paralítico, tinha um milagre ali. E todo mundo ia naquele lugar por causa do milagre. Era um anjo que tocava água e o primeiro que descesse era curado de qualquer enfermidade. E a Bíblia fala, ali tinha coxos, cegos e paralíticos. Vamos falar que tinha surdo, né? Porque o surdo já conseguia pular na água primeiro. O cego precisava alguém falar, a água mexeu, aí o cara ia lá. O coxo paralítico não conseguia chegar primeiro. Então aquele paralítico com 38 anos não conseguia o seu milagre. Aí Jesus chega para ele e pergunta, o que você quer? Sabe o que o cara responde? Eu quero alguém para me ajudar a chegar primeiro. Ele não entendia Jesus como o cara do milagre. Ele entendia Jesus alguém que pudesse ajudá-lo a fazer o milagre da maneira como ele achava que ia acontecer. Mas Jesus faz um milagre muito maior. Então a nossa limitação de pedir tudo é isso. Fizeram uma pesquisa em São Paulo, nas décadas de 70 e 80, se você tivesse $1 bilhão, o que você faria? A maioria das pessoas não tem nenhuma noção do que é $1 bilhão. O Elon Musk tem 210. O Bill Gates tem 138 bilhões. Um grande apresentador lá perguntou para o Bill Gates, como é que é? E ele doou 99% da riqueza dele para a fundação. Aí o apresentador perguntou, como é que você sente não sendo mais um bilionário? Ele falou, olha, eu tenho 138 bilhões de dólares, não sei fazer essa conta. Eu doei 99%, ainda sobrou 1 bilhão e 320, não é só um bilionário. A gente não tem noção. E o cara respondeu assim, se eu tivesse $1 bilhão, eu construí uma edícula no fundo da casa, eu ia gastar todos os meus fins de semana no parquinho de diversões da Santa Amaro. É mente pequena. Então, para acabar a minha parte aqui vocês são Salomão. Agora, o Natan batalhou por vocês. O Davi encheu a mão de espada para poder ter esse lugar. Então, agora vocês têm a prosperidade, agora vocês têm a condição. A pergunta é, o que vão fazer com essa prosperidade? E o de Salomão, e aí é só o Eclesiastes 3, 1, 2 e 3, ele começa dizendo, Salomão é uma pessoa que tem aquilo que pouquíssimos de nós têm. Ele tinha tudo. Ele falou, eu experimentei tudo, e tudo é vaidade. Então, eu peguei o meu tempo e resolvi ser fazendeiro, é vaidade. Eu resolvi ser construtor, é vaidade. Eu resolvi ir para o entretenimento e dei festas e shows, é vaidade. Eu resolvi para a ciência e sabedoria, a sabedoria também é vaidade. Então ele testou tudo que podia ser prazer humano e falou, não funciona, não há nada de novo debaixo do sol. E a resposta certa é, o que é novo está acima do sol. Então, para acabar aqui, eu passo para vocês, né? Você pode ter 3 posições na vida. Você pode ter uma ocupação, você pode ter uma profissão e você pode ter uma vocação. A ocupação é aquilo que sobrou para você trabalhar, para sobreviver. Você tem um emprego que te deram para conseguir trazer comida e o leitinho das crianças. A ocupação é uma coisa que você detesta, porque é um emprego que sobrou, então você tem que estar lá com um chefe chato. E o pior dia da semana vai começar amanhã, segunda-feira. E o melhor dia da semana é a happy hour da sexta-feira. Você está livre do seu emprego. A maioria das pessoas tem ocupação. Só que o problema da ocupação é que você não está confiando em Deus. Porque ocupação, para poder sobreviver, Mateus 6 fala que você não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai beber e com o que você vai vestir. Porque Deus faz isso para você. Então você não vive para ter uma ocupação. A segunda posição é uma profissão. Eu sou engenheiro, eu escolhi engenharia. Eu gosto de engenharia. Eu tenho uma vocação para engenharia. Então a profissão te dá uma realização profissional.
Você faz alguma coisa não para ganhar o dinheiro, mas para sentir que está produzindo alguma coisa. Só que aquela produção é para você. Quando você tem a sua profissão, você vai ter um chamado. E vocação é chamado, que vocação vem do latim vocatio, que é voz. O seu chamado é o que Deus quer que você faça. E o seu chamado nunca vai maximizar o resultado da sua profissão. O seu chamado demanda uma entrega. Deus está te chamando para algo. Então você vai ter que conceber na sua mente: tudo é vaidade. Eu não vou me prostrar nesse altar da riqueza. Tudo é vaidade, eu tenho que cumprir um propósito. E se você cumprir o chamado, um dia você vai estar falando na frente de uma igreja que não é tua. Paulo. Deus abençoe. Amém. Paulo, sabe por que eu falei que Salomão é fruto do pecado? Apesar de que ele naturalmente não era o direto, é só porque eu queria que todo mundo aqui saísse com um entendimento da misericórdia de Deus. Porque do mesmo jeito que a gente colocou aqui, Paulo Júnior sabiamente colocou, né? Se fosse o meu avô lá, o que ele ia pedir era que resolvesse o problema do galinheiro. Às vezes, a falta de visão deixa a pessoa, e às vezes o que aconteceu no passado da pessoa, deixa a pessoa meio cega do que pode acontecer no futuro. E às vezes a gente acha que a gente é indigno. Só que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade do Senhor, ela a cada manhã, ela aparece de novo sobre as nossas vidas. Então, às vezes eu tenho aqui gente que está no segundo casamento, terceiro, e viveu um monte de outras coisas no passado, que talvez dê esse sentimento de que eu não sou digno de ter uma vocação, de ser voz na minha comunidade. Então, quando eu faço esse pano de fundo, é para dizer o seguinte: às vezes, então, Salomão, eu vou consertar quando eu falar isso, eu vou falar assim: Salomão já é fruto de uma relação de um homem que foi perdoado. Então, talvez seja a forma mais correta de falar. Mas viu, Rodrigo, assim, foi muito bom. Tem hora que Deus vai movendo a gente para promover a conversa. Você não fala, não está conversando sobre isso. Amém? É porque eu tenho visto muita gente, às vezes, o Paulo Júnior, escravo. É isso, mas tá vendo? Mas isso é a misericórdia de Deus. Deus podia nos poupar de certas coisas. Deus podia fazer com que você evitasse certas coisas, e não é isso. É aí que está o segredo. Nunca vai ser a competência em área nenhuma. Em nenhuma área. Porque sabe o que é mais misterioso? É que Jesus só pode ser rei de Israel porque ele é filho do José. E quem é herdeiro de Salomão é José, não é Maria. Ambos são da descendência de Davi. Mas a autoridade de rei de Jesus vem daquele que, na verdade, não era para ter nascido. Eu acho que é isso. O Salomão, no certo sentido, ele era um erro a ser evitado. Ele não é nem só fruto do erro cometido. Então, às vezes, a gente está pensando em compensar um erro cometido. Vou falar uma coisa para você. Culpa é compensar um erro cometido. Presunção é achar que nós podemos evitar um erro. Então o erro não tem que entrar no assunto. Amém, irmão? Porque o homem se corrompeu achando que a vida era um certo ou um errado. E nunca foi. Porque muitas vezes a pessoa está vivendo a cobiça. E o homem tinha 2 filhos. Um que cobiçou. E a cobiça vai levar você à frustração. E a frustração vai levar você à culpa. Tudo que você cobiçar vai te frustrar.
E aí você vai associar a sua frustração à culpa. A sua culpa. Mas você também pode ser tentado pelo direito, pela soberba. Uma coisa é você ser tentado pela cobiça. Outra coisa é você ser tentado pela sua própria soberba, e que é o direito. Você se apropria e fala, não, eu tenho direito. E o direito vai deixar você presunçoso. E se a cobiça vai deixar você carregar de culpa, a soberba vai deixar você carregar de amargura. Então tem duas coisas que podem contaminar nosso coração. A culpa, que era o filho mais novo tentando compensar. E aí ele está sempre tentando compensar um erro cometido. Ou a amargura. O frustrado, ele culpa quem? E o amargurado? Então é sempre culpa de alguém. Ou minha, ou dos outros. Então cuidado. Porque é isso que o Salomão está entendendo. E eu creio que, rapaz, foi de Deus essa conversa aqui, de ser desse jeito, porque a gente precisava de todas as gerações aqui. A gente precisava ver isso num sentido mais amplo e mais espiritual. E é tão fantástico a gente ver que isso aqui vale para essa criança, que ela está aqui nesse ambiente, ela não está entendendo nada, mas presta atenção nesse contexto aqui daquilo que a gente está conversando. Porque esse assunto o reino de Deus é como um pai que tinha 2 filhos. Então, na verdade, tudo que a gente vai enfrentar na vida, é a nossa relação com Deus como pai. E, na verdade, a gente está vivendo a culpa de Deus ser Deus ou a expectativa de Deus ser Deus. Então eu vou lá, cobiço o que Deus pode me dar. E aí, ao usar tudo aquilo que Deus pode me dar pela minha cobiça, eu vou terminar frustrado, e frustrado eu vou terminar cheio de quê? De culpa. Tentando compensar. Aí eu vou vir para a presença de Deus sempre querendo o quê? Compensar. Que é o filho mais novo. Oh, papai, pequei contra o céu, trata-me como um dos teus empregados. E aí o que Deus falou para ele? É isso mesmo. Então agora você organiza uma banda, vira líder de louvor, vai cuidar do ministério infantil, arruma um ministério, ou vai fazer missão e caridade. Foi isso que o pai falou para ele? Não, o pai não deixou ele falar isso. E o pai arrumou um serviço? O pai arrumou uma obra? Não. O pai restituiu na vida dele todos os símbolos de identidade. O pai não deu nenhuma orientação sobre o que fazer. Só devolveu a ele a noção de quê? Identidade. Põe um anel no dedo desse menino, calça uma sandália nele e põe nele uma capa. Você vem para Deus achando que Deus quer o seu, como se ele fosse o seu, para você pagar a sua culpa. É o que a música fala, que a gente acabou de ministrar. Ou então Deus que tem que te buscar lá, você defendendo o seu direito. Aí a culpa é de alguém, você está cheio de amargura. Cheio de amargura. E Deus vai te dar anel? Não, para esse ele não dá anel. Nem leva a capa. Ele fala assim, rapaz, ele é seu irmão. Está vendo como é que Deus está sempre cuidando do que, amado? Das regras. Porque Ele é um Pai. E esses dias, Paulo, alguém perguntou assim, Paulo Júnior, agora você é efetivamente velho. Porque você era velho quando fez 60, mas aí a lei mudou, falaram que agora velho tem que esperar fazer 65, agora que você é 67. E se mudar para 70, eu estou há 3 anos de ficar janta. Agora cada limite que eu colocar, eu vou bater nele. Entendeu? Então, sendo efetivamente velho, os velhos terão sonho. Você tem visão, eu tenho sonho. Aí alguém perguntou assim, fala para mim, Paulo.
Qual é o seu sonho como velho? Eu? Velho tem sonho de pai. Sabe o que é sonho de um pai? Não é uma mesa bonita. São as cadeiras cheias. Sonho de ter uma mesa bonita é visão de jovem. Jovem tem visão de ter uma mesa bonita, as cadeiras bonitonas. Jovem que tem visão de ter um carro possante. Sabe qual é o sonho de velho? É você estar em qualquer automóvel e o seu neto olhando para você, achando aquilo a coisa mais bonita do mundo. Só porque está com você. Eu já tive a visão de ter um carro fantástico. Hoje eu sonho em andar com meus filhos num Jeep velho. Porque não adianta. E foi isso que Salomão entendeu. Que não adianta. Não adianta. Então o que você vai pedir? O que você vai pedir? E aí, o Salomão falou uma coisa interessante. Quando Deus falou para ele o que você vai pedir, ele começou contando a história da relação dele com quem? Teu pai. Não se iluda. Sabe o que vai orientar os pedidos dos seus filhos quando você não estiver mais aqui? Você quer ter certeza que se Deus aparecer para os seus filhos, falar assim para o seu filho: pede o que você quiser, eu vou te dar. Se ele não tiver uma lembrança, sua história com Deus, ele vai pedir dinheiro, vida longa, ou a morte do inimigo. Porque ou ele vai falar suas cobiças, ou ele vai falar da sua soberba. Cuidado. Cuidado, porque às vezes você está lutando para dar tudo para suas famílias. Menos o quê? Uma relação. Eles possam entender que você nunca pediu nada para Deus a não ser outra coisa. Orientação. E aí Salomão falou assim: Deus, eu não preciso que o Senhor me dê nada, não. Só preciso que o Senhor me oriente. É isso aí. Sabe, amado, porque tudo que é necessário para você fazer alguma coisa já foi feito para a coisa que você vai fazer. Se você está em algum lugar na vida em que está faltando, é porque provavelmente não é que você está fazendo a coisa errada, é porque você está fazendo a coisa certa no lugar errado. Porque você virou um furador de cisterna. E furador de cisterna você tem que levar água o buraco que você cavou. Porque se você fosse furador de poço, de fonte, você ia chegar num lugar, olhar assim e falar assim: ali tem água, ninguém está vendo não, mas se eu furar ali, ela vai pular ali. Porque filho de Deus não é furador de buraco para depois encher. Filho de Deus é descobridor de fontes que estavam lá e ninguém tinha percebido. Filho de Deus não fica juntando recurso para lidar com as suas cobiças, nem com a sua soberba. Filho de Deus libera os recursos que estavam escondidos, que vão atender você e todo mundo. E mesmo depois de morto, aquilo vai continuar abençoando gente que você nem sabia que teria. Porque você descobriu uma fonte. Você não furou um buraco. E cuidado, porque às vezes você vai entregar para sua família um buraco cheio de água. Mas aquele buraco não retém água. E depois de muito tempo, sua família herdou um buraco. Porque você ofereceu para eles ajuda. Em vez de oferecer para eles o quê? Orientação. Você ensinou sua família a buscar o recurso e não a ser orientado. Eu vou te falar uma coisa: o Espírito Santo dá orientação. Sabe quem oferece ajuda? Toda vez que o Espírito Santo está te orientando, aparece o diabo para te oferecer ajuda.
toda vez que o Espírito Santo está te orientando, aparece o diabo e fala assim: posso te ajudar? Posso tornar seu trabalho mais fácil? Posso te arrumar uma marmita? Posso te apresentar um culto? Posso te ensinar uma oração que funciona? Vou te ensinar uma reza que não tem jeito. Você faz dela e Deus aparece para você. Vou te ensinar um culto que não tem jeito. 3 passos para você ser ajudado pelo capeta. 3 passos para você ser ajudado pelo capeta. Pensa na sua necessidade, no seu interesse e no seu direito. Mas não busque a orientação do Espírito Santo. Porque foi o que Salomão pediu. Exatamente. Eu quero só falar uma coisa, Paulo Júnior, que é muito importante. Eu acho muito importante o senhor estar hoje aqui para a gente ter essa conversa. Os 2 Paulos nos alertaram para uma coisa. Nós somos a geração de Salomão. É isso aí. Talvez a gente está se iludindo, ficando distraído, achando que a gente será, não. Eles nos alertaram para o mundo de possibilidades que os nossos filhos têm. Não é que eles terão, não, irmãos. Eles já têm. Então, se nós nos furtarmos da responsabilidade de assumir o compromisso com Deus, de ressignificar quem nós somos para eles, eles não estarão, não, eles já estão perdidos. Porque os nossos filhos, ou eu estou falando alguma coisa que alguém aqui dentro dessa congregação não está entendendo, os nossos filhos de 5, de 7 anos têm mais possibilidade do que a maioria dos que estão aí fora com 40. Então nós não estamos falando de uma coisa que será, não. Deus está falando de alguma coisa, o tempo é hoje, é agora. Por isso que os mais velhos orientaram a gente hoje, falando assim: não, vocês estão enganados, não é sobre amanhã não, é sobre agora. O tempo é hoje, porque essa possibilidade de errar o alvo, ela já existe. E não se engane, quanto mais possibilidades, maior e mais amargo será o final, longe de um propósito da vontade de Deus. E Raul, você pode fazer tudo pelas próximas gerações. Você pode fazer tudo pelos seus filhos, pela sua família. Você não vai conseguir tirar do coração deles uma coisa e ele não vai ficar livre dela enquanto ele estiver aqui nesse mundo. Fome e sede. Não adianta. A não ser que você tenha orientado ele a encontrar um propósito. E aí Jesus diz: quem comer de mim e quem beber de mim nunca mais terá fome ou sede. Porque ele nunca mais faça nada pela necessidade nem pelo interesse. Então cuidado, porque não adianta você guardar uma geladeira cheia. Os que virão depois de você vão ter fome a cada 3 horas. E o ser humano enjoa rápido de comer a mesma coisa. E agora, para bom entendedor, pinga é letra. O horário nem permite eu ser mais específico. E o ser humano, quando usa as coisas para satisfazer o seu apetite, ele enjoa rápido de comer a mesma comida todo dia. Aí ele começa a inventar um jeito de resolver sua fome. Amém, irmão? E só tem um jeito que vai conseguir dar jeito na fome dele. É se ele tiver encontrado um propósito. Glória a Deus, amado.